Muito boa tarde ou bom dia. Ahm, Hoje é domingo, dia 15 de outubro de 2023. Eu deixei os meus filhos na estação de comboio de Castelo Branco e ao regressar a casa estou aqui neste local por uns minutos, que eu gosto muito. É um local que serve de arrecadação, é uma casa muito antiga e eu sinto paz aqui. E hoje, sendo domingo, nos últimos dias ou semanas tem vindo muito da palavra de Deus ao meu coração para gravar. E que não seja para que as pessoas se lembrem de mim. Eu sempre digo isto. Quem quer saber do Fernando? Ninguém quer saber. A gente quer saber é da verdade da palavra de Deus. Nós somos unicamente instrumentos. E hoje, ao estar aqui, rapidamente, porque não é pelo muito falar. Jesus disse assim, quando ele estava a ensinar os discípulos para orar, ele disse-lhes, não sejais como os gentios que pensam que pelo muito orar serão ouvidos. Não useis de vãs repetições. É o coração. Seja 1 minuto, sejam 5, sejam 10, não é isso que importa. É nós podermos ser instrumentos. E eu sempre digo isto, quando eu estou a falar algo sobre a palavra de Deus, primeiro é para mim. É algo que me tocou, é algo que eu sinto do Espírito Santo, que Deus me quer revelar para me mudar a mim. Eu sempre digo isto. Eu, quando ao longo da minha vida, são 34 anos que eu me converti a Cristo, eu sempre digo isto, sempre ouvi a palavra de Deus, sempre a pensar, o que é que eu devo mudar? O que é que esta palavra, que Deus está a usar alguém para me falar a mim, que eu estou a olhar, eu estou a ver que é a palavra de Deus, Deus me quer dizer o que é que eu devo mudar para mim. Não é a pensar, a ouvir como muita gente, eu gostaria muito que aquela pessoa estivesse a ouvir isto. Aquela pessoa precisava mesmo de ouvir esta mensagem. Não, não é para ninguém. Essa é a má atitude. Deus vai lidar com cada um individualmente. Cada um vai ser julgado diante de Deus segundo os motivos do seu coração. Nós não temos legalidade nem autoridade para julgar a vida de ninguém. Eu não quero falar hoje sobre isso. Eu queria falar sobre o poder destrutivo da ofensa. Ou numa outra tradução diz dos escândalos, ou diz das injustiças. Quantos de nós já nos sentimos, todos nós, durante a vida, nós sentimos aquele senso de injustiça. Nos sentimos injustiçados e dizemos, não é justo o que me fizeram, não é justo o que aquela pessoa me disse. Todos nós já dissemos isto, todos nós continuamos, enquanto estivermos vivos, a passar por isto. Não é justo, Deus, eu não merecia aquilo que aquela pessoa me disse. Aquilo que aquela pessoa disse ou fez é mentira, não é verdade. Ela foi espalhar boatos. Isso é um dos venenos mais terríveis do diabo, do reino das trevas. Por isso Jesus disse assim, ouça isto, está lá em Lucas capítulo 17, Jesus disse assim, é impossível que não venham ofensas. Noutra tradução diz escândalos ou injustiças. Mas ai daquela pessoa que causar a ofensa. Ai daquela pessoa que for usada como um instrumento para fazer injustiça, para falar mentira sobre um justo. Alguém que causa escândalo, alguém que causa ofensa, ai dessa pessoa. Jesus disse assim, melhor lhe fora atar ao pescoço uma mó de moinho e se lançar ao mar e morrer lá. Sabe uma coisa, está escrito em Hebreus, eu hoje quero ser muito cirúrgico, poucos minutos, mas todos nós passamos por isto. Por isso Jesus sabia. E qual é a solução? É não ficar a matutar, nós temos este termo em português, né? Matutar naquilo que nos foi feito. Todos nós já passamos por situações ao ponto que dizemos, essa pessoa merecia ser morta. Há situações tão injustas que nós começamos a pensar e ficamos amargurados, ressentidos, falta de perdão, e é isso que Deus quer nos ensinar. Ouça, está escrito em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 13, versículo 15, diz assim, sobre a amargura, a raiz da amargura tem a ver com nós nos sentirmos injustiçados. E a amargura é uma raiz, está lá, a raiz de amargura começa a crescer no nosso coração, começa a criar raízes. E começamos a pensar muito tempo sobre isso. Aquela pessoa não deveria ter feito isso, não deveria ter dito isso. É injusto. Por vezes custa-nos a adormecer. Acordamos durante a noite a pensar nisso. E passamos dias, semanas, quiçá,
meses a pensar sobre isso. E isso cria raízes. Diz lá assim em Hebreus capítulo 13, versículo 15, que nenhuma raiz de amargura brotando vos domine e por ela muitos outros se contaminem. Uma pessoa amargurada que deixa uma raiz de amargura por causa da injustiça, por causa do escândalo, por causa da ofensa que padeceu. Ouça, eu não estou a dizer que essa pessoa fez bem. Eu não estou a dizer que nós não temos, entre aspas, direito de nos vingarmos, direito que nos faça justiça. Não é isso que a palavra... É muito importante isto, porque as trevas vão trazer sempre acusação, condenação, injustiça, ofensa. Mas uma coisa é aquilo que as pessoas nos fazem. Uma coisa é aquilo que as pessoas dizem de nós. Outra coisa, entre nós e Deus, é a forma como nós reagimos àquilo que nos fazem. Eu costumo dizer isto e já disse isto num dos vídeos que eu fiz. Aquilo que as pessoas dizem de mim e aquilo que as pessoas fazem contra mim não é da minha conta. Como diz em inglês, is none of my business. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada pessoa vai ser julgada diante de Deus por aquilo que fala, por aquilo que faz aos outros. Aquilo que eu vou ser julgado diante de Deus é a forma como eu vou reagir àquilo que me fizeram, àquilo que disseram de mim. É fácil falar, mas todos nós, todos aqueles que me vão ouvir, sabem que aquilo que eu estou a dizer é fácil falar e percebem exatamente aquilo que eu estou a dizer, mas é difícil fazer aquilo que Jesus nos manda fazer, mas é para o nosso bem. Se não somos nós que somos envenenados, Deus não permite que nós não perdoemos às pessoas. Isto é algo tão grave que Jesus disse, se nós não perdoarmos, Jesus nos perdoou o imperdoável na cruz. Por isso nós temos o dever de perdoar a todos aqueles que nos ofenderem. Por isso na oração do Pai Nosso está lá. E perdoai as vossas ofensas àqueles que vos ofenderam. Perdoai as ofensas. Perdoai como o vosso Pai Celestial vos perdoou. Se nós não perdoarmos, se nós não deixarmos ir dos ressentimentos da amargura, Deus nem sequer ouve as nossas orações. É tão grave como isso. Sabe o que está escrito em 2 de Pedro, em 2ª Epístola de Pedro, o apóstolo Pedro? Que grande transformação Jesus fez em Pedro, para ele chegar ao ponto de escrever estas 2 epístolas como um homem maduro de Deus. E ele diz assim, acerca de Jesus, para nós imitarmos Jesus, ele diz assim, ele está a falar de Jesus, quando injuriado, não injuriava. Quando sofria, quando padecia, numa outra tradução, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. É Deus que é o nosso juiz. É Deus que nos vai fazer justiça. Diz lá na epístola do Tiago, que é o irmão carnal de Jesus, ele diz que só há um juiz, nós não podemos julgar ninguém, é só um juiz. Quando nós julgamos alguém e dizemos aquele não devia ter feito aquilo, ele não deveria ter falado isso de mim, nós estamos a ser juízes. Jesus, sendo Deus, ele diz assim de Jesus, ele entregava-se, quando injuriado, não injuriava. Não vencia o mal com o mal, ele vencia o mal com o bem. Quando padecia injustiças, ele não ameaçava. Antes entregava tudo nas mãos de Deus que julga justamente. Meu amigo, meu irmão, minha irmã em Cristo, são poucos minutos, mas quero lhe dizer, esta mensagem é crucial. Se nós guardarmos ressentimento, amargura, mágoa, ofensa, Deus não ouvirá a nossa oração. Nós estamos a ceder à provocação do inimigo, à provocação do diabo. Aquilo que outras pessoas dizem de nós, mesmo em oculto, não é da nossa conta. Deus está a olhar para mim agora, depois de coisas que eu passei, como todos nós passamos. Ao ponto de longo da minha vida, eu tenho 54 anos, já passei por situações de desespero completo. De meses a lutar contra uma raiz de amargura daquilo que pessoas me fizeram. Não foi só uma vez, nem 2, nem 3, nem 10. Que eu achava que não merecia.
Deus, tu não estás a ver o que eles estão a fazer. Ao ponto de Deus lidar comigo através do Espírito Santo e eu olhar para a palavra de Deus e dizer, Deus, eu perdoo, mas eu não sinto perdoar. Perdoar não é um sentimento, ouça, perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Abrir a nossa boca e dizer, Deus, eu não sinto perdoar, mas eu quero perdoar porque tu dizes na tua palavra que eu devo perdoar. Eu me liberto do ressentimento, eu me liberto dessa ofensa, da amargura. Eu deixo essa pessoa em paz, porque eu quero estar em paz contigo. Se tu me dizes que eu devo perdoar, eu perdoo, porque tu me perdoaste o imperdoável, tu me deste a vida eterna, tu perdoaste os meus pecados que me levariam a uma perdição eterna. Por isso, se tu me perdoaste, há uma parábola que Jesus fala sobre isso, que nós devemos sempre perdoar. Cuidado com o veneno destruidor da ofensa. É um vírus, é uma farpa, é uma seta que se espeta na nossa mente. Se ela descer ao nosso coração e nós não nos livrarmos dela simplesmente perdoando e fazendo o que Deus nos manda fazer, vai infectar a nossa vida toda e a nossa vida não vai avançar. Deus vos abençoe neste domingo, dia 15 de outubro de 2023. Aqueles que forem ouvir, que sentirem no coração, orem a Deus, libertem o vosso perdão. Todos nós. Não há ninguém à face da terra que não tenha sido ofendido e que não tenha ofendido outros. Que não tenha sido injusto com palavras, com ações para outros. Mas aquilo que nos fizeram, que nós continuamos a guardar mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança escondido. Ouça, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. É nós cá dentro. Sabe quando é que nós sabemos que nós perdoamos alguém? Quando nós cá dentro, de coração, só você sabe diante de Deus, nós não desejamos que se faça vingança a essa pessoa. Nós não desejamos que algo corra mal na vida dessa pessoa. Nós dizemos assim, Deus, tu és o justo juiz. Como Jesus fez, quando injuriado não injuriava, quando padecia, quando sofria não ameaçava. Antes entregava tudo nas mãos daquele que julga justamente. Deus abençoe um bom domingo para todos.